Olá família, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Ana e sou moçambicana. E nesse canal a gente trata basicamente sobre receitas, rotina de dona de casa e muito mais sobre o nosso país, sobre Moçambique nesse caso, né? E hoje não será diferente, eu trago uma receita super simples, uma receita de salgados moçambicanos. Estou a falar de samuchas, sim, gente. Samuchas são basicamente salgados que não faltam nas festas moçambicanas. É verdade, em muitas festas você apanha samuchão de carne, de peixe, mas nem todo mundo consegue fazer essa receita. E se tu gostarias de aprender a fazer essa iguaria, te aconselho a assistir esse vídeo até o final, porque eu te trago o passo a passo dessa receita. Então, sem mais demoras, vamos apresentar aquilo que são os ingredientes que vamos usar para preparar essa nossa receita. Sim, para fazer esses salgados, vamos precisar de farinha de trigo, óleo, água e sal. Então, essa água aqui já é morna. Acabei colocando sal para poder dissolver o sal. Então, aqui tenho água morna salgada. Não pode colocar muito sal. Coloca um sal a gosto. Então, eu já tenho aqui, já misturei meu sal e água. Acabei deixando assim. Tenho aqui uma chávena, mas acredito que eu não vou usar toda. Então, para o recheio, tenho a cebola, tenho essa carne, acabei descongelando ontem, por isso ficou assim meio que escura. Tenho a salsa, vou usar a cebola e o alho e muito mais. E depois vou lhe apresentar os ingredientes que eu vou usar para preparar o recheio. Por enquanto, vamos na massa. Gente, aqui tem sal. Só para lembrar que a massa leva sal e óleo, usa água morna. Se você é iniciante, te aconselho a usar farinha do pacote, não usa aquele avulso, porque vai ser muito difícil para descolar, esse caso, as apas, né? Então, se for aquele azul, é muito melhor. Essa também é boa, mas aquele azul é melhor. Então, vamos aqui começar a preparar a nossa massa. Tenho aqui a tigela. Começo acrescentando a farinha de trigo. Não vou usar toda. Vou colocar aqui. Gente, coloquei óleo aqui, então vou começar a acrescentar a água aos poucos.
coloquei nessa bancada para poder facilitar amassar nesse caso, né? Porque tem que esticar muito bem. Coloquei o olho, vou deixar descansar um pouco para poder hidratar nesse caso, né? Então vou deixar descansar uns 30 minutos. Então, enquanto a massa descansa, eu já vou logo fazendo o recheio. E o recheio basicamente leva os temperos que tu gostas, né? Temperos que você gosta de usar. Então, eu vou usar aqui o meu caldo. Tenho aqui um pó de carne, tenho gengibre, alho, cebola, cebolinha e a salsinha nesse caso. Se fosse coentro, não é coentro, é salsinha. Então, vou usar isso, vou já picar isso tudo para poder fazer o recheio enquanto espero a massa descansar.
para poder acelerar o processo de arrefecimento. Assim. Vou deixar aqui para poder arrefecer antes de colocar a cebolinha e a salsa. Nesse caso, antes de colocar o cheiro verde, a carne tem que ficar fria primeiro, porque o cheiro verde vai cozinhar no vapor da fritura da samocha. Então, nesse caso fica assim. Vou deixar arrefecer e vou fazer as apas. Para as nossas apas, vou precisar de um plástico. Se quiseres, podes usar um pano úmido, mas não tem que ser meio úmido e seco ao mesmo tempo. Não pode estar muito encharcado para a massa não ressecar. Então, eu vou usar plástico porque não quero molhar os meus panos. Então, é isso. Tenho aqui o meu plástico e já tenho aqui a massa. Toda ela hidratada. Então vou já esticar mais um bocado e cortar ela para começar a esticar. Então coloco na bancada, assim, coloco na bancada e vou esticar, vou amassar ela de novo e vou recortar em partes iguais. Fazer 3. Se és iniciante nesse tipo de massa, nessas apas, aconselho a começar com 3 ou 2 para poder descolar com facilidade. Se você já fazer 4 ou 5, pode ter dificuldade se és iniciante. Agora, se já és profissional nesse caso, pode usar 6, mas eu vou optar em fazer 3 também. Tenho aqui minha farinha de trigo, vou passar na minha tábua para poder esticar a minha apa. Assim, estico de um lado, estico do outro, estico. Vou fazer isso com todas elas. Tem que tapar para não secar, é muito importante tapar sempre. Pega na nossa cara. Passa aqui de novo. Estico. Volta de novo. Estico. Volta, estico. Estico.
Prontinho. Tá aqui a outra, a segunda. Segunda, terceira, como eu disse, eu vou fazer 3 trechos. Podia fazer 6, mas eu vou fazer 3. Estico. Jogo um pouco de farinha, porque já está colado. E vou esticando. Do outro lado também. E assim sucessivamente. Então, enquanto estico aqui as apas, já vou ligar o meu forno, porque eu vou fazer essa apa no forno. Pode fazer também no fogão, mas eu, como não fiz o lume e não tenho uma tampa assim um pouco grande para poder assar as apas, e tenho a assadeira do forno, preferi fazer lá no forno. Então já vou ligar o meu forno para poder aquecer. Tá aqui, estiquei 3. Vou juntar essas 3 para poder esticar e sair só uma apa. Então, aqui vou passar óleo. Estava a dizer que vou passar óleo em cima dessas 3 apas para poder juntar. Esse óleo ajuda assim que as apas cozinharem ou assarem, ajuda a descolar, né? Então tem que passar muito bem para não colarem. Vou misturar isso tudo aqui. A outra também mesma coisa. Então, depois levo essa, coloco em cima da outra e essa coloco em cima da outra. Ficam as 3 como se fosse uma única capa. Faço assim, levo essa, coloco. Coloco óleo em cima dessa segunda para poder colocar a terceira por cima. Assim. E venho com a terceira apa e também coloco aqui. Então, estica para aqui. O próximo passo é usar o rolo. Tento aqui juntar elas para que estejam no mesmo nível, assim. Assim. Vou usar o rolo e a farinha de novo. Então, o que que eu vou fazer? Vou esticar. Tem que ter muito cuidado ao esticar e sempre puxar. Olha só essa. Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I am, making up here I am, making up
Gente, fiz as apas e essas são as sobras que vou fritar para poder colocar no recheio. Então, tenho aqui o recheio, terminei de fazer as apas e aqui já está frio, esse recheio está muito bom. Vocês não imaginam. Aqui está a cebolinha, vou colocar já aqui. Acho que esse recheio é muito, comparando com a quantidade das apas que eu fiz. Mas se sobrar, conservo no congelador, posso usar numa próxima ocasião. Então, vou misturar. Vou misturar nesse prato aqui para ser fácil. Família, vou começar a enrolar aqui as minhas samochas. Basicamente é dobrar de um lado e colocar essa cola aqui e puxar do outro lado para fechar. Fica assim. Então fica aqui esse vão onde é para colocar o recheio. Então coloco aqui esse recheio. Não recheio muito, então eu tenho que economizar no recheio. Eu coloco assim. Depois vou fechar aqui. Aqui uma vez. Vou na segunda. Aqui a última parte. Não! Está pronto. Uau! Vou fazer todas as apas desse jeito. Gente, terminei de enrolar, deu mais ou menos 8, desculpa, deu pra mim 20 samochas já enroladas. Dá trabalho um pouco, mas o sabor compensa. Então vou fritar e volto com elas prontas, tá bom? Então não me abandone, fica aí assistindo até o final, tá bom? Antes que eu me esqueça, peço para que se inscreva se chegaste até aqui, deixa like
E por favor, deixa aí nos comentários de onde está me assistindo, qual é teu nome, gostaria de te conhecer. É isso. Da receita das samochas, que ficam muito boas, super crocantes, douradinhas. Então é isso, espero que tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like, comentar o teu nome e de onde está me assistindo, porque seria um prazer te conhecer. Beijo e até o próximo vídeo.